Bem, pessoal, o tema da reflexão de hoje está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Está no itens 1 e 4. O subtítulo é Pagar o mal com o bem. Está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Eu queria começar essa nossa conversa falando de uma fábula que talvez todos já conheçam, pelo menos a grande maioria, né? É a fábula dos dois lobos. São dos índios Cherokee, né, nos Estados Unidos. Então, um certo dia, um jovem índio chegou perto do avô para pedir um conselho. Momentos antes de um de seus amigos que havia cometido uma injustiça contra ele, né? Tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos do avô. O velho índio olhou fundo nos olhos do seu neto e disse: Eu também, meu neto. Às vezes sinto um grande ódio daqueles que cometem injustiça sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno, desejando que o inimigo morra. O jovem continuou olhando surpreso o avô, e o avô foi falando com ele. Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo, e de maneira reta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. As coisas mais insignificantes é capaz de provocar nele um terrível excesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes, e por isso ele mede as consequências de seu ato. É uma raiva inútil, pois uma raiva não irá mudar nada. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. Aí o garoto olhou e para o avô e perguntou: e qual deles vence? Aí o avô sorriu e disse para ele baixinho: aquele que eu alimento. Aí hoje pela manhã, no grupo do Centro Espírita Irmão X, né, que a gente tem, que eu estou junto, no grupo do WhatsApp, eu li uma mensagem que me chamou a atenção e eu acreditei muito a ver com isso. Todos os dias resistimos ao medo, às tentações e todas as provocações. Enfrentamos fúria do mal, os azedumes alheios, a falta de caráter e todos os tipos de perturbações. Para isso, temos um Deus dentro de nós, dizendo: enquanto seu coração estiver repleto de mim, mal nenhum te atingirá. É Ana L. Ramos, e foi o Washington, no grupo, que colocou. E é bem isso, né? Todos os dias nós enfrentamos isso com os nossos lobos que a gente tem, né? Para conseguir estar no bem, a gente tem que resistir ao medo, às tentações, às provocações. Como fazer isso? Enfrentar essa fúria do mal, a fúria do nosso cotidiano, os azedumes. Tem gente que já acorda de mau humor, né? Dentro de casa, como é que tá? E a falta de caráter? Aquela coisa que a gente fala, justiça, né? Queremos alguma coisa. As perturbações são várias, mas só quando a gente tem Deus dentro da gente, que a gente faz o orar e vigiar, é que a gente vai tentando conseguir um dia por vez. Então, eu achei bem pertinente, né, essa mensagem de hoje que foi colocada, que eu gostei muito. Esse tema tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje em dia, né? Tá tudo muito conturbado, como sempre, né, para variar. O momento do Brasil, o momento do nosso planeta, do mundo em geral. Nós sabemos que a Terra está passando por uma fase de transição, e que já começou há algum tempo. Nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, eu vou começar com uma frase do Evangelho,
A voz de Jesus, no caso, falando, né, para nós. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante ao sol para os bons e para os maus, e que chuva sobre os justos e injustos. É tão assim forte, né? Odiar, odeiam e orai pelos vossos que perseguem. Então a gente tem que orar para que as pessoas que perseguem, caluniam. É difícil isso, né? Não é muito fácil de se fazer, né? E ele fala que o sol é bom para todos, para os maus, para os bons. E que a chuva vai para os justos e injustos. É bem difícil. Pode uma pessoa amar o seu inimigo? Isso é possível? No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, tem a seguinte pergunta: sobre qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Jesus veio ensinar a lei do amor, o evangelho do amor, como um dos pilares a ser conquistado por cada ser humano, por cada um de nós, né? Para as nossas conquistas evolutivas. O mestre, no momento derradeiro em sua jornada na Terra, tem aqui uma frase que ele estava na cruz, que acho que todos conhecem também, em que ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. No martírio, Jesus perdoou a humanidade inteira, inclusive os algozes. E ele exemplificou seus ensinamentos, quer dizer, ele viveu aquilo, ele mostrou para nós como é que faz. Porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem a quem nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, tem-se a lei suprema do amor, o máximo, do perdão, da caridade. É a essência da perfeição. Amar os inimigos e os que odeiam e os que perseguem. Para fazer isso, nós temos que passar pelo perdão. Estamos prontos? Nessas explicações, vemos que para amar os inimigos não precisamos sentir vontade de abraçá-los, não é isso? Tá? Para fazer o que a gente faz com que as pessoas que a gente ama. Se tentarmos colocar em prática os sentimentos e atitudes desse texto, o que nós falamos agora, né? Lá para o futuro, mais ou menos num tempo distante, isso conforme a evolução de cada um, sentir por eles a mesma ternura, nós vamos conseguir sentir por eles a mesma ternura que hoje sentimos pelas pessoas que amamos. Vocês conseguem pensar nisso? Que nós vamos chegar nesse patamar? Kardec comenta também ser mais difícil entender essa máxima para quem somente aceita uma vida, que é o nascimento e a morte. Para eles, o seu inimigo é um mau caráter, que perturba seu viver, merecendo tudo de ruim que possa acontecer. Para que perdoar? É assim que eles pensam. Eles querem mais que morra. E assim por diante, considerando a morte o fim de tudo, inclusive do seu inimigo. Mas sabemos que não é assim, né? Para os espíritas, para a espiritualidade, quem tem esse dom, quem segue, né, uma religião, pensa nisso, sabe que é diferente a visão espiritual. Que alguém é responsável por esse presente,
por sua vez, irá definir o nosso futuro, compreendendo ser a Terra um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes. Ele busca entender as ações dos outros, tanto quanto deseja que os outros entendam as suas, procurando dominar esses maus sentimentos. Analisando tudo sempre sob um ponto de vista da eternidade do espírito imortal, aceitando as dificuldades como obstáculo a serem enfrentados e vencidos. Não nos queixemos de quem nos faz mal, visto que ele está neste momento servindo sem saber e querer, sendo um instrumento do nosso progresso. Porque geralmente eles ajudam com que a gente progrida. E ao mesmo tempo está prejudicando a si próprio. Ele irá receber através da lei de causa e efeito as consequências da sua maldade. Imaginando no lugar do adversário, nós estamos nesse local, a gente sendo o inimigo, podemos perceber que, como ofendidos, estamos talvez recebendo o que jamais fizemos, enquanto o outro está provocando novos sofrimentos para si próprio. Por que queixar-nos ou reagirmos da mesma forma, mantendo o sentimento de animosidade? Se em lugar de lamentar as provas, agradecer a Deus por experimentá-las, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esses pensamentos dispõem naturalmente ao perdão. Ele sente que quanto mais generoso for, mais se engrandece os próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dados do seu inimigo. Na escala da evolução espiritual, amai os vossos inimigos seria chegar próximo à perfeição. Muitas pessoas falam assim que não tem inimigos. Não sei se vocês já falaram isso. Eu não tenho inimigo, não tenho inimizade. Eu me dou bem com todo mundo. Nós temos os inimigos encarnados, pessoas que ainda são dominadas pela maldade, pela crueldade. Nós temos os inimigos desencarnados, que nós sabemos, né, que são coisas antigas, que vêm obsediar-nos, né, mesmo para a nossa aprovação. Mas nós temos também aqueles inimigos que a gente faz na mente, né, aquele colega de trabalho que perturba, que pensa que é diferente da gente. Tem aqueles que a gente fala assim, não sei se vocês já falaram, meu santo não bate com o dele. Nossa, essa pessoa, você nem conhece, mas você já tornou ele inimigo, né? Então, quando falamos essas coisas de inimigo, que fazem parte do nosso dia a dia, nós damos chance do que aconteceu agora, né? Sem falar em política, mas falando do movimento em si, né? Que as pessoas levantando uma bandeira, brigando entre famílias, por causa de política, cada um querendo ser o mais certo que o outro. É assim que Jesus agiria? É isso que a gente tem que pensar. Essa vibração que nós passamos por esses políticos na época de eleição, sendo que a gente devia vibrar para que eles fossem bem, que fizessem melhor para o nosso país. Isso não quer dizer, não estou falando de ser só cidadão, tá? Eu estou falando de como a gente tem que se comportar, né? Isso nada fez de bom, acho, para o nosso país. Todo esse sentimento no nosso Brasil ajuda. É uma reflexão que a gente deve ter, tá? Jesus já nos dizia no seu evangelho, amar os inimigos é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal que nos fazem, sem impor condições. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. Então, realmente, quando conseguimos fazer isso? Só através da caridade. Comecei a trabalhar esses defeitos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que a gente quer se mostrar, às vezes, uma coisa que a gente não é, né? Que é conseguir, as pessoas falam, você tem uma imagem, você fala, nossa, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, nem sempre você tem que dizer alguma coisa, né? Então, a gente, às vezes, tem que se resguardar. Então, nós estamos falando aqui de
Amarmos os nossos inimigos. Precisamos, sobretudo, passar por cima do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa própria imagem, do que a gente quer mostrar para os outros. É desafiador, né? Estamos falando aqui de indulgência, ser paciente, ser tolerante, perdoar o ofensor, amar os inimigos, porque a maneira alguma estamos chamados a perpetuar o mal. Amar os inimigos, porque não precisam do peso do nosso rancor. O Espírito Emmanuel tem um título, né? Amigos e Inimigos, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier. Eu só vou falar uns 2 itens dele, tá? O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se não dispomos a aproveitá-lo. Você vê? Então, assim, o amigo e o inimigo, eles estão juntos. Se vocês pegarem esse trecho para ler inteiro, ele é muito bonito, a gente consegue entender ele muito bem. Quem nos estima, frequentemente, categoriza nossos sonhos por serviços feitos, então só para induzir-nos a trabalhar, que são os nossos amigos. Jesus foi categórico em recomendação. Ele recomendou: amai os vossos inimigos, saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Assim, amemos uns aos outros, para sermos felizes. Amemos, sobretudo, o que nos inspiram a indiferença, o ódio e o desprezo. Obrigada, conjuro.